nosso tema de hoje é sobre educação financeira, não é mesmo, Nazira? É isso mesmo, já temos conosco aqui o nosso convidado, Dr. Hercílio, certo? Elcídio. Elcídio. Elcídio, bem-vindo ao programa da manhã. O Dr. Elcídio é economista e ninguém melhor do que ele para nos falar deste tema, não é? Pois é. E fica à vontade para Dê um bom apresentar-se dia à aos TV. nossos telespectadores e bem-vindo ao programa da manhã. Sim. Muito obrigado. Pode aproximar o microfone. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à TV Sucesso pelo convite que me formulou para debruçarmos em torno deste tema que é efetivamente de extrema importância para toda a sociedade, para o país, e também cumprimentar o caro telespectador que nos acompanha neste preciso momento. Doutor, eu vou pedir sempre que fale para aproximar o microfone para que nossos telespectadores possam escutar perfeitamente. Falar de educação financeira é algo que se calhar ainda não está muito, ainda não é um hábito para as donas de casa, mas deve mesmo ser, não é, doutor? É verdade, é verdade. É preciso que haja uma educação financeira, mas antes de, digamos, desenvolver este tema, gostaria de fazer uma elucidação daquilo que é a educação financeira. Portanto, a educação financeira é um conjunto de informações que auxiliam os consumidores, auxiliam as pessoas em geral, não só as mulheres, a administrarem a sua renda. Tem a ver com aquilo que é a gestão do dinheiro, tem a ver com os empréstimos, assim como os gastos monetários que os cidadãos, que os consumidores vão fazendo num determinado período de tempo. Mas também falar de educação financeira é efetivamente falar da poupança, investimento de longo, assim como curto prazo. Portanto, quando se fala de educação financeira, não está-se a falar efetivamente daquilo que é o gasto de dinheiro, é mais que o gasto de dinheiro. Portanto, tem a ver com a forma como fazemos a administração do nosso dinheiro, a forma como gerimos o nosso dinheiro e também a necessidade de fazer alguma poupança, deixar algum dinheiro para o futuro. Isto porque não se usa o dinheiro para a compra de bens e serviços. Portanto, os economistas clássicos, principalmente economistas clássicos, entendiam, economistas como o Irving Fisher, um economista norte-americano que não está vivo, ele entendia que o dinheiro só é usado para a compra de produtos para o consumo, mas mais tarde os economistas perceberam que as pessoas, os consumidores, não usam dinheiro simplesmente para a compra de bens para o consumo, assim como compra de diversos tipos de serviços. Portanto, as pessoas usam o dinheiro, as pessoas demandam a moeda, as pessoas demandam o dinheiro para diversos fins. Portanto, o dinheiro é usado não só para a compra de bens e serviços, mas também para fazer face àquilo que são as situações futuras, para questões de precaução, para motivos especulativos, portanto, que são situações que têm a ver com o investimento no futuro. Portanto, é necessário que se guarde, que se faça alguma poupança para que no futuro, portanto, consigamos fazer face a diversas situações, como situações de contingência, portanto, situações que têm a ver com acidentes, situações que têm a ver com doenças. Portanto, é necessário que se faça uma boa gestão financeira, uma boa administração daquilo que são os nossos rendimentos, para que no futuro não tenhamos problemas críticos. Portanto, digamos, um tema extremamente importante e que no nosso país, nos últimos tempos, eu penso que tem ganhado alguma, digamos, atenção por parte da sociedade, uma vez que o país está neste preciso momento a enfrentar diversos problemas que têm a ver com a escassez de liquidez, que têm a ver com a crise econômica
financeira, o que leva ou o que levou as pessoas a terem que se endividarem cada vez mais com a banca, mas também com aquilo que tem a ver com a existência de créditos mal parados por parte das instituições financeiras. Portanto, as pessoas pouco a pouco estão a ganhar a consciência de ter que administrar de forma sustentável aquilo que são as suas finanças. Agora, as nossas manas, as nossas mulheres, as nossas titias, de facto, elas como são, digamos, o pilar da economia familiar, naturalmente, que devem ter muita cautela ou muito conhecimento, alguma noção daquilo que deve ser a educação financeira, da necessidade, portanto, de gerir criteriosamente os seus recursos financeiros. Portanto, não podemos ficar à espera de ter um rendimento, digamos, dos sonhos para fazer a nossa poupança. Se calhar esse rendimento nunca mais iremos ter. Por mais que estejamos a receber pouco, mas é importante que deixemos algum dinheiro para fazer face àquilo que são as necessidades futuras. Portanto, as mulheres, bom, estou a conversar com mulheres, as mulheres gastam um dinheiro que nem deviam fazer, portanto, nem deviam gastar com, digamos, coisas supérfluas. E é por isso mesmo que chamamos o doutor aqui, né, que é para nos ensinar a gastar menos e sabermos guardar mais. Doutor, como é que nós podemos fazer para chegar ao final do ano com um budget, com algo que nós vamos então guardando durante o ano? O que é importante fazer para guardar dinheiro sem, de certa forma, prejudicar as outras despesas? Sim, um dos segredos para, digamos, poupar algum dinheiro para fazer savings, diz savings em inglês, é efetivamente termos uma gestão criteriosa daquilo que são as nossas finanças. Portanto, é necessário, um dos segredos é elaborar uma planilha mensal para fazer o lançamento daquilo que são os seus gastos presentes, fazer segundo aquilo que são os seus rendimentos, lançar aquilo que são os seus gastos nessa planilha e ver qual poderá ser, digamos, o saldo, qual poderá ser o remanescente, e aquele remanescente vai sendo depositado mensalmente, portanto, na conta poupança do indivíduo. E outra forma também de economizar ou guardar dinheiro é efetivamente evitar fazer gastos desnecessários, portanto, despesas supérfluas. Muitas das vezes as mulheres é que têm sido, portanto, as gestoras familiares, elas é que vão aos mercados para fazer compras. Portanto, em economia existem aquilo que chamam de bens de consumo complementares, portanto, um bem de consumo que complementa o outro. Portanto, o que tem-se verificado é que as mulheres, quando vão ao mercado, principalmente, tendem a comprar manteiga, tendem a comprar jamu, compram queijo, compram palone, tudo isso, mas, na verdade, estão a comprar a mesma coisa. Portanto, as mulheres podem diminuir, portanto, a quantidade dessas coisas. Podem comprar manteiga e palone, ou podem comprar queijo e deixar outras coisas, porque esses bens são bens complementares que são usados, neste caso, para consumir com o pão. Portanto, não existe necessidade alguma de ter tantos consumos ali para o mesmo ingrediente. Exatamente, para o mesmo objetivo ou para o mesmo bem. Trata-se efetivamente de bens complementares, portanto, a manteiga, o jamu, assim como o queijo, portanto, são bens complementares que são usados ou que são consumidos juntamente com o pão. Portanto, é necessário que façamos, digamos, uma boa administração financeira, diminuamos aquilo que é a quantidade de bens que nós consumimos ou que nós compramos. Outra coisa também tem a ver com aquilo que, por exemplo, nas transações financeiras, nos levantamentos, nós temos a tendência de ter que fazer
levantamentos várias vezes por dia. Portanto, esses levantamentos ou essas vezes que nós fazemos o levantamento criam-nos ou acarretam-nos alguns custos. Portanto, é necessário que desenhemos, é necessário que saibamos que dentro de um dia quanto dinheiro nós estamos a precisar e vamos à ATM ou ao banco efetuar o levantamento, porque se formos a levantar o dinheiro várias vezes em um dia, vamos perder muito dinheiro, mesmo sem meticais podemos perder com os encargos bancários, portanto, que dizem respeito às transações financeiras, mas também há necessidade de fazer o uso racional, portanto, de recursos domésticos, de serviços domésticos, tais como, por exemplo, o uso da água. Portanto, é preciso que se use a água com muita cautela para não pagar muito dinheiro, evitar deixar a torneira aberta durante muito tempo. Exatamente. Sim. E doutor, o que temos visto muitas das vezes é que os jovens, alguns dos jovens, né, da nossa atualidade na sociedade, não têm o hábito de guardar dinheiro, né? O que eles gastam, o que eles recebem, eles gastam. E são os mesmos que não conseguem, de certa forma, depois comprar um terreno para começar a construir. Estamos ainda a viver de aluguer, não é? E há casos, eu já estive a conversar com certas mulheres e elas diziam, olha, eu tenho a minha casa, aliás, eu estou a pagar a renda da minha casa, eu tenho a minha secretária, eu trabalho, o meu marido trabalha, mas nós ainda não estamos a construir. Mas a minha secretária recebe o meu salário, não tem marido, mas ela está a construir. O que é que está a falhar nesta comparação que eu acabei de fazer? Porque temos ali a patroa tem a secretária, a patroa trabalha, a secretária também trabalha, o seu marido também trabalha, a secretária trabalha para ela, neste caso. E no mesmo sentido, o casal está a viver de aluguer, né? Mas a própria secretária, de certeza, está a trabalhar lá há mais de 5 anos e já conseguiu construir uma casa com o salário que recebe daquela casa. O que é que falha neste caso? Que podemos ver que a secretária consegue se organizar, pode não ter melhores condições de vida, mas está mais organizada que os próprios patrões. Estou aqui a usar esse exemplo porque acontece muito, não estou a discriminar porque a secretária não pode construir, não é isso. Muito bom até se for este o caso. O que eu estou a tentar dizer aqui é que existem casos desses, né? Que uma pessoa que consegue, vamos lá, ganhar por aí 3.500, 4.000 meticais mensal, consegue estar mais organizada em relação a uma que que ganha se calhar 30, 40 mil meticais mensal. Sim, é uma pergunta muito interessante. De facto, eu estava à espera que me fizesse essa pergunta. É importante salientar que receber mais não implica necessariamente saber fazer a administração dos nossos rendimentos. Portanto, existe muita gente que tem um rendimento mensal muito alto em relação às outras pessoas. Portanto, isso tem a ver com a forma como o dinheiro é gasto pelas pessoas. Tal como eu falei anteriormente, falei de despesas desnecessárias. Portanto, essa pessoa que recebe menos tem a consciência de que tem de fazer algum esforço, tem de fazer alguma ginástica de modo a concretizar os seus sonhos, de modo a organizar a sua vida. O que acontece é que muitas das vezes, portanto, quem ganha mais tende a ter gastos muito excessivos. Portanto, é uma situação daquilo que é o comportamento do consumidor, daquilo que é o comportamento das pessoas. Portanto, essa pessoa que recebe menos em relação aos seus patrões, necessariamente, obviamente que essa pessoa consegue fazer alguma poupança, mas também, além de fazer poupança, essa pessoa pode ter algum pequeno investimento que lhe possa dar algum rendimento. Neste caso, dos patrões que recebem mais em relação
a própria empregada. É importante salientar que provavelmente esses indivíduos ou esse casal tanto têm problemas sérios naquilo que são as administrações, portanto, dos seus recursos financeiros. Portanto, se eu recebo 10 mil meticais e desses 10 mil meticais todos eu gasto com a compra de diversos bens e serviços, portanto, para o consumo, e dentro desses 10 mil meticais eu ainda, nesse mesmo mês, contraio algum empréstimo, vamos lá dar um exemplo de 2 mil meticais, e aquela pessoa que recebe, vamos supor, 5 mil meticais, gasta com a compra de bens e serviços 2 mil meticais ou 1.500 meticais e consegue guardar 500 meticais e mais, vamos supor, 1.000 meticais para um pequeno investimento. Portanto, essa pessoa sairá em vantagem em relação aos seus patrões. Sai mais em vantagem porque a pessoa, sabendo da sua situação financeira atual, vai gerir criteriosamente os seus recursos. E a pessoa que recebe mais tende a consumir de forma, digamos, extravagante aquilo que é o seu rendimento. Portanto, Sim. acaba comprando diversos tipos de serviços ou de bens que anteriormente, quando não ganhava bem, não conseguia É aquilo que se comprar. diz, né? Portanto, Quanto mais tem o dinheiro, mais tem a se gastar. Portanto, essa teoria de facto é defendida Doutor, em economia. existem aqueles jovens que quando ganham algum valor, levam o valor e usam com coisas fúteis. Eu gostava de perceber que benefícios traz para a sociedade a educação financeira. Se calhar eles não têm uma base nisso. Alguns levam o valor e alguns vão beber, alguns compram muita coisa desnecessária. Então eu gostaria de saber como explicar-lhes que benefícios traz para a sociedade a educação financeira. Sim, a educação financeira tem muitos benefícios. Portanto, o principal benefício que traz a educação financeira é que a educação financeira é um instrumento, é o caminho, é um caminho para o enriquecimento, para a maximização tanto da... Fique à vontade, doutor. Sim, eu ia dizendo que a educação financeira é um caminho, portanto, para a estabilidade socioeconômica, sociofinanceira, portanto, das pessoas, não só das pessoas, mas também de um determinado país, de uma sociedade. É necessário que, portanto, façamos, é necessário que gastemos os poucos recursos que nós temos de forma sustentável para que sejamos financeiramente independentes no futuro. Portanto, um dos objetivos da educação financeira é tornar as pessoas mais sustentáveis financeiramente no futuro para que evitem questões que têm a ver com tanto endividamento excessivo, que tem a ver com gastos desnecessários, a necessidade de as pessoas serem educadas financeiramente para que possam ter alguma poupança, para que possam investir no futuro. Portanto, o dinheiro não é usado somente para o consumo atual, o dinheiro não é usado somente para ser gasto, mas sim é usado para também ser guardado. para ser guardado, E investir é usado em algo exatamente, que possa lhes fazer crescer exatamente, futuramente. mas o que acontece com os nossos jovens é que eles estão mais interessados em gíria popular, diz-se, curtir o presente. Eles não estão interessados com o seu próprio futuro. Portanto, acabam consumindo todo o seu rendimento, portanto, com coisas que
nada tem a ver, portanto, com o álcool, consomem o seu rendimento Alguns vão com a discotecas. compras de vestuário, vão às discotecas, portanto, até nem levam 15 dias, portanto, com o os valor seus do ordenados. salário. Portanto, é uma situação lamentável que tanto os jovens devem ter, devem colocar a mão na consciência sobre a necessidade de fazer alguma poupança. Isto porque a poupança é o segredo da prosperidade, é o segredo tanto da evolução, é o segredo do desenvolvimento. Mesmo as pessoas, os países que estão hoje avançados, os países mais industrializados, eles estão mais industrializados, isto porque tem uma população, tem cidadãos que têm uma consciência financeira, que sabem que existe uma necessidade de gastar o dinheiro de forma sustentável, razão pela qual esses países, essas potências estão cada vez mais a desenvolver, estão mais avançadas em relação a nós, isto porque a sua população está mais educada sobre aquilo que é a necessidade de administrar sustentavelmente os seus recursos financeiros. Não importa quanto é que as pessoas recebem, portanto, há necessidade de fazer alguma poupança para fazer face àquilo que são as necessidades futuras. Portanto, uma das razões para o subdesenvolvimento, especialmente de países africanos, é que os países, ou os seus concidadãos, os seus cidadãos são despesistas. Eles tendem a consumir mais do que produzir. Portanto, não pode haver independência financeira enquanto as pessoas consumirem mais do que produzir, enquanto as pessoas não fizerem alguma poupança. Não pode haver algum bem-estar, não pode haver desenvolvimento econômico, não pode haver, digamos, independência financeira. Há necessidade de as pessoas, os jovens, as mulheres, os adultos, pouparem para se tornarem financeiramente independentes. Doutor, e deixarmos... E sim, para aquelas mulheres que estão neste momento, temos muita dona de casa a acompanhar o programa neste momento, se calhar a função delas muitas das vezes tem sido ser mesmo doméstica, né? Cuidar da casa, enquanto o marido vai à procura do pão. E para estas mulheres, o que é que nós podemos aconselhar? Porque são as mulheres que fazem a gestão do patrimônio, né? Da família. São as mulheres que recebem o salário dos maridos e vão canalizando para as prioridades da casa. Como é que ela deve fazer para fazer uma boa gestão e conseguir reter algum valor para que no futuro, se calhar, possa ter aquisições grandes? Sim, atendendo e considerando que as mulheres, tal como eu disse anteriormente, são os pilares da gestão financeira familiar. Portanto, as mulheres desempenham um papel importantíssimo na gestão da economia familiar. Portanto, para elas poderem administrar de forma sustentável aquilo que são os recursos alocados pelos seus cônjuges, é necessário que façam alguma planilha fixa, mensal, eu diria assim, façam alguma lista daquilo que tem sido os bens que eles têm demandado num determinado período de tempo, quer seja por 2 semanas ou mesmo por 30 dias. Portanto, elas devem fazer um design, devem fazer uma lista, um desenho daquilo que são os gastos, portanto, atendendo e considerando aquilo que o valor que é alocado a elas para ser, digamos, para fazer face às necessidades durante o mês ou durante umas 2 semanas. Portanto, é necessário que elas façam uma lista dos bens que precisam adquirir no mercado e também eliminar aqueles bens desnecessários. Portanto, e muitas das vezes as pessoas pensam que viver bem é comer carne todos os dias. Portanto, essa concepção é uma concepção muito errada. Portanto, viver bem ou ter uma boa qualidade de vida não é consumir produtos caros, não é comer carne, não é comer frango, ou, carne de vaca, peixe todos os dias. Não, é preciso que haja, digamos, uma diversificação daquilo que é a dieta alimentar das pessoas, daquilo que é
a alimentação das próprias pessoas. Portanto, temos vários exemplos no mundo de pessoas que, por exemplo, vivem de verduras. É o caso dos hindus, portanto, são vegetarianos, mas têm uma saúde muito boa, melhor, aliás, até em relação a muitos povos. Mas nisso, doutor, não está a querer dizer que nós sejamos necessariamente não, vegetarianos, não estou, mas que podemos há necessidade viver, de fazer a diversificação, portanto, dos nossos alimentos. O que tem acontecido é que os alimentos animais, portanto, as carnes, são mais caras em relação às verduras. Portanto, é necessário que façamos o equilíbrio tanto daquilo que são os nossos produtos alimentares, mas não só fazer o equilíbrio, mas também consumi-los, portanto, de forma criteriosa, portanto, não consumirmos os alimentos como se de forma, digamos, esbanjadora. Temos que ter a racionalidade, queria dizer, no consumo dos alimentos, mas também, como eu disse anteriormente, a necessidade também de usar a água de forma, digamos, da maneira que possamos poupar, não é? Exatamente. Doutor, já estamos mesmo a terminar aqui, porque o tempo, infelizmente, já não nos permite mais. Poderíamos ficar aqui o dia todo a dar estas dicas, mas, infelizmente, já não temos tempo, já estamos mesmo a chegar na reta final do nosso programa. Gostaríamos de lhe agradecer aqui por ter estado conosco e, se calhar, dar as últimas considerações, e nós voltamos a ver numa próxima oportunidade, não é, Silvia? É verdade, mas antes de dar algumas últimas considerações, qual é a mensagem que gostava de deixar ficar para todos aqueles que não fazem um plano financeiro? A mensagem que eu gostaria de deixar ficar é que um dos segredos para a prosperidade é fazer poupança para o futuro. Portanto, os nossos jovens, os nossos tios, as nossas mães, as nossas irmãs, portanto, têm de ter a cultura de poupar algum dinheiro para o futuro. Isto porque no futuro muito próximo nós não sabemos o que pode acontecer conosco. Portanto, é necessário que tenhamos algum dinheiro, especialmente no bolso, na carteira, para que caso aconteça alguma situação de contingência, nós sejamos capazes de fazer face a essa situação. Portanto, situações como doença, portanto, são situações que não avisam, portanto, há necessidade de ter algum dinheiro guardado na conta e não gastar todo o dinheiro, dizer que não, eu só penso no presente, amanhã vou ver como é que vou fazer, portanto, a gestão, portanto, daquilo que são as minhas necessidades. Portanto, todos nós devemos ter cultura de poupar dinheiro, de gerir os nossos recursos de forma sustentável, até porque mesmo os ricos fazem uma gestão sustentável. Se eles são ricos é porque pouparam algum dinheiro para poderem fazer algum investimento. Portanto, diferentemente de alguns países em que não temos ricos, mas sim só temos pessoas endinheiradas, portanto, um dinheiro que provém, portanto, de situações ou atos ilícitos de corrupção, mas em países desenvolvidos, portanto, as pessoas produzem riqueza, as pessoas produzem dinheiro e não ganham ilicitamente. O que faz com que as pessoas gastem muitas das vezes os seus recursos financeiros extravagantemente é o fato de não sentirem alguma dor quando vão, portanto, quando recebem o valor, portanto, e tentam canalizar. Não é?